tecidos vegetais meristemáticos. Nós estudamos antes a célula vegetal e agora, passando da unidade célula, nós vamos entrar no conjunto de células formando os tecidos. Quais são esses tecidos? E também vamos ver, em relação à célula, qual o processo, né, em que essas células vão se juntando, quais os diferentes formatos, como eles vão tendo uma diferenciação para formar partes diferentes das plantas. Então, em relação a essa questão, nós vamos, então, apresentar essa temática hoje. Então, iniciamos discutindo um pouco sobre essa palavra aí e esse sentido que são os meristemas. Né? Meristemas e, no geral, os tecidos que são formados a partir desses meristemas. Então, nós vamos ver inicialmente meristemas vegetais e tecidos de revestimento. Então, os tecidos de revestimento são aqueles tecidos que estão na parte externa do galho, do caule, tá certo? Então, os tecidos podem ser divididos em algumas funções também de formação desse tecido. Então, os tecidos nós dividimos em tecidos embrionários ou de formação, que são tecidos conhecidos como meristemas, que dão origem a todos os outros tecidos do corpo da planta, ou seja, todos os tecidos que formam o galho, que formam o tronco, que formam a raiz, as folhas, eles partem de tecidos embrionários. O que são esses tecidos embrionários? São aqueles tecidos originários. São aqueles tecidos que se desenvolvem com células normais e que vão se modificando, se diferenciando para formar as diferentes partes que formam o caule. Se a gente olha um caule de fora, a gente acha que ele, lá naquela parte dentro, o miolo dele, né, todo de casca e central, ele é uma coisa só, mas não é. Ele está diferenciado, está dividido, subdividido em várias partes. Então, essas partes que nós vamos estudar hoje. Como é que se formam essas partes? Então, nós vamos iniciar com os tecidos embrionários. Tá certo? São os tecidos meristemáticos, ou seja, meristemas que são aquelas regiões de alta divisão celular. Nessas partes daqueles tecidos, existe uma quantidade de células embrionárias ou tecidos, ou células iniciais, que vão dar início a essa divisão, multiplicação e diferenciação. Então, se nós abrirmos um tronco, né, uma partezinha de um tronco, a gente vai ver de fora algo completamente igual, né, como se não existisse uma separação interna mais detalhada, mas existe. Então, nós temos nessa parte de cima, se a gente olhar, a gente vai ver vários círculos. Inicialmente, todo mundo já ouviu falar isso, e é muito interessante também, tem muito a ver com a realidade, que é cada círculo desse, poderíamos dizer, né, se a gente tem vários círculos, nós vamos observar também que ele está mostrando áreas de autodesenvolvimento anual. Então, cada inverno, com a maior quantidade de seiva, ele vai crescer mais do que naquela fase de verão ou de seca, né? Então, quando tem uma fase de chuva, a gente vai ter uma paralisação, mais ou menos, do desenvolvimento lateral. Quando temos o inverno ou chuva, nós vamos ter um maior desenvolvimento dessa parte lateral. Então, nesse sentido, a gente tem essa diferenciação. Bom, nós vamos
vê aqui nesse desenho duas partes diferenciadas. Uma periderme, né, que é formado por essas partes aqui, e uma parte interna que nós chamamos de xilema e floema. Tá? Então, essa parte interna, que também tem várias divisões nessa parte mais interna. Então, cada parte dessa vai ter sua função dentro da planta, dentro do caule. E todas elas são formadas a partir de meristemas, ou seja, aqueles tecidos que têm uma alta e intensa divisão celular que vai formar as outras partes. Então, se nós compararmos a morfologia do corpo de animais e plantas, né, apresenta muitas diferenças na organização. Isso deve-se ao fato das plantas terem um modo de vida autotrófico, ou seja, as plantas produzem o seu próprio alimento. Já o coelho, não, ele precisa da planta para, daí, capturar as suas energias necessárias e nutrientes. Então, por ser autotrófico, as plantas também têm um desenvolvimento e uma morfologia diferenciada, né? Nós temos artérias e veias, já as plantas não têm artérias e veias, mas têm órgãos que deslocam seiva bruta da raiz subindo até as folhas e elaboradas, ou seja, seiva já transformada quimicamente, que vem das folhas com o trabalho da fotossíntese nos cloroplastos, e nós vamos ter sendo distribuída a partir das folhas para todas as partes da planta, inclusive para a pontinha lá da raiz, seivas elaboradas, que nós chamamos, que aí no caso, que são essas seivas elaboradas? Vão ser várias substâncias formadas a partir das células, né? Principalmente as células lá na folha. O no caule, quando tem cloroplasto também, como é o caso da palma forrageira, a palma mandacaru, do próprio caule, é realizada a fotossíntese, e a partir dessa fotossíntese é enviado todo o material produzido para todas as partes da planta. Então, lá na pontinha da raiz, a 3 metros de profundidade, vai estar recebendo seiva elaborada, que é amido, carboidrato em geral, pode ser extrato etéreo, pode ser proteínas e minerais organizados em algumas substâncias, como aminoácidos, como óleos, tá certo? Então, todas essas substâncias que são necessárias para o desenvolvimento de novas células, a formação da célula, então essa função plástica da célula de formação, de criação de nova célula, de nova parede celular, e todas as organelas, elas vão precisar de nutrientes, principalmente proteína e gorduras, né? Então, essas proteínas, elas vão vir já formadas, organizadas, a partir do trabalho das células, principalmente as células das folhas. Tá? Então, os tecidos vegetais podem ser tecidos embrionários ou de formação. Tá? Então, esses tecidos são aqueles tecidos que vão dar início aos órgãos, ou a modificação das células para a formação de novos tecidos com funções definidas. Então, esses tecidos embrionários, eles são conhecidos como meristemas, né, e que dão origem a todos os outros tecidos do corpo da planta. E os tecidos permanentes, aliás, ou diferenciados, que possuem funções estabelecidas pelo local em que ele se encontra. Se o tecido é construído a partir do meristema da raiz, e ele vai ter, então, funções dentro daquelas necessidades, né, de formação da raiz lá subterraneamente. Se esse tecido ele está numa pontinha de um galho aéreo, então ele vai definir, através desses meristemas vão ser definidos também as funções de cada tecido, e aí dentro dessas funções estabelecidas neste local é que vai ser desenvolvido, né, aquela função e aquele tipo de célula
que vai ser feito essa função. Então, para revestir todas essas células, né, e essas funções, nós temos também um tipo de tecido que vai recobrir, né, que vai proteger esse caule. Né? Então, são os tecidos de revestimento que vão estar formando a epiderme e a periderme. Então, dentro da planta, nós temos os vários tecidos, tá certo? Que vão estar sobrepostos um ao outro, e esses tecidos, eles vão ter suas funções na assimilação de substâncias lá na raiz, ou na reserva dessas substâncias para ser utilizado em outra região, e na distribuição dessas substâncias, na produção de substâncias elaboradas nas folhas e na distribuição também dessas substâncias. Então, o corpo da célula vai ter várias funções, como promover a sustentação do corpo da planta, condução da seiva, secreção de substâncias necessárias, produção de substâncias necessárias e revestimento e proteção do próprio caule. Então, são várias as funções, e todas essas funções vão ser originados, ou são originários, do tecido embrionário, que é aquele tecido onde origina-se as células, que nós chamamos de meristemas. Então, o que são os meristemas? Meristemas são regiões da planta, né, que nós vamos encontrar aí uma quantidade de células que vão estar realizando um processo de divisão constantemente e rapidamente para que sejam desenvolvidos os vários tecidos que vão formar a planta com as várias funções dentro da planta. Então, as células do meristema possuem características embrionárias, ou seja, elas ainda não são especializadas, elas não estão definidas para onde elas vão, o que elas vão ser, como elas vão se apresentar. Então, essas células, elas apenas vão estar se dividindo, mas é claro que na informação genética da planta, aquelas células, elas já têm informação de onde ela irá atuar, né? Onde ela vai se reproduzir para crescer esse tecido e formar os órgãos da planta. Então, possui grande capacidade de divisão e podem dar origem a qualquer outro tipo de tecido da planta. Então, nós de fora, né, em termos de como seres humanos, nós vamos estar olhando pelo microscópio e vamos estar vendo somente células ali, todas iguais, sem diferenciação. Mas, na sua informação genética, em seus cromossomos, já está definido o que é que elas vão ser, né? Para onde é que elas vão. Nós é que não sabemos, porque a gente não consegue ter essa leitura antecipada. Então, os meristemas podem ser divididos em dois grupos. Os meristemas apicais são aqueles que vão trabalhar ou que vão desenvolver a parte aérea da planta, e são chamados também ou aérea ou subterrânea. No caso, os apicais, eles podem ser os meristemas tanto da pontinha do caule como da pontinha da raiz, lá no subterrâneo. Então, são chamados meristemas apicais ou meristemas primários. E os meristemas laterais ou secundários são aqueles que vão formar exatamente a parte externa do caule, né, a parte de sustentação e de reserva, e a parte interna, que está mais ligado com a sustentação, né, da planta e o deslocamento de seivas. Então, nós temos aí o meristema secundário. Então, os meristemas, eles são dois, principalmente, né, os meristemas, se nós observarmos, em termos de desenvolvimento de novos tecidos. Bom, os meristemas apicais, ou primários, eles promovem o crescimento em comprimento da planta, aí conhecido como conhecimento primário, que está exatamente nessas pontinhas dos caules, onde vai ter um desenvolvimento celular bem rápido, né, e constante. E eles ficam localizados na ponta do caule e na raiz. Nas pontas dos caules, o meristema apical, poderíamos dizer apical foliar,
e na ponta da raiz o meristema apical radicular. Então, eles também formam pequenos brotos, chamados de gemas apicais. Aqui nesse desenho a gente pode ver aqui uma gema axilar, né? Ou seja, é uma região que a gente pode observar facilmente nas plantas e que nessa região nós vamos ter uma quantidade grande de hormônios e de células meristemáticas que vão poder dar, promover o desenvolvimento de novas células e desenvolver um novo galho, se for necessário. Se eu corto uma planta aqui em cima e tem uma gema axilar, essa gema axilar vai dar origem ao novo galho, ou seja, é uma região onde pode ter o desenvolvimento dessa função de desenvolvimento de uma nova gema apical, né? Mas aí já está pronto ali essa região na planta. Então, esses pequenos brotos também podem ser encontrados nas ramificações dos caules, recebendo o nome de gemas laterais ou axilares. Então, estamos observando que, mesmo as gemas apicais no caule, já existem as possibilidades de desenvolvimento da planta naturalmente, novos galhos através das gemas axilares, né? E também, se existe a poda ou o corte dessa planta, a planta não vai, por isso, morrer, né? A maioria das plantas, elas têm essa possibilidade de, a partir de seus canais de hormônios e meristemas, que vão estar nos tecidos, na parte aérea ou na parte subterrânea, ela recuperar o crescimento e continuar se desenvolvendo, diferentemente de nós animais, que se temos o braço cortado, a perna, ou arrancar a cabeça, pronto, já morreu ali, não tem mais saída, né? Então, as plantas, elas têm essa possibilidade de desenvolvimento de meristemas. Já o meristema radicular, que fica na ponta da raiz, é protegido por uma camada de células chamadas de coifa. Essa coifa, ou também calíptra, é uma camada, várias camadas, aliás, sobrepostas de uma extremidade com células mais rígidas, mais firmes, e essa célula mais firme, mais rígida, ela vai sendo empurrada com outro meristema superior, e esse meristema, a partir do desenvolvimento por divisão celular, ele vai empurrando, crescendo e empurrando a raiz solo adentro, né? Então, como se inicia com pequenas células, né, aquela pelozinho, um pelo da raiz que está lá dentro do solo, ele tem uma espessura muito pequena ainda, são poucas células ali, mas com o aumento da divisão celular, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai aumentando o volume e também o diâmetro. Com isso, ele vai afastando e abrindo o solo. Se o solo é muito adensado, né, muito compactado, é claro que a raiz vai ter mais dificuldade de se desenvolver do que um solo de uma mata, de uma floresta que tem já essa estrutura mais granular, mais afastada e mais aberta para o desenvolvimento da raiz. A extremidade inferior do meristema apical da raiz faz a reposição das células da coifa, à medida que elas se desgastam e precisam ser renovadas. Por esse motivo, a parte inferior desse meristema é chamada de caliptrogênio. Caliptrogênio recebe esse nome exatamente porque ele vai ser o meristema que vai dar origem a novas células da caliptra, né, da coifa. Então, popularmente, ficou conhecido mais como coifa, e mais cientificamente nós chamamos de caliptra, que é aquela pontazinha da raiz, que tem lignina, celulose, tem várias substâncias ali mais rígidas, que vai fazer com que ela não seja destruída, nem rasgada, né, a partir do momento que é empurrada contra as partículas do solo. Então, a gente vê o solo como um todo, algo, né, grande aqui todo, mas o solo é formado por pequenos grânulos.
a não ser que seja pedra ou rocha matriz, que vai ter aí, no caso, uma estrutura mais firme e resistente, homogênea. Então, um resumozinho aqui, para a gente ir aprofundando o assunto. O meristema apical é subdividido em 3 regiões que darão origem a tecidos com funções diferentes. Então, nós temos a protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental. Então, o que é o protoderme? O protoderme é a parte do meristema que dá origem ao tecido que reveste e protege o vegetal, a epiderme. Então, externamente, aquela películazinha que nós temos no caule externo, ele é a epiderme. Então, essa epiderme que vai ter exatamente uma função de proteger da parte externa, tanto física, quando se fala é de batimento do animal, ou de ferramenta, ou de uma planta na outra. Então, essa epiderme ela vai fazer essa primeira proteção. Vai evitar também de perda de água pela planta, vai evitar também de entrada de insetos e bactérias, poderíamos dizer de parasitas, né, ou de predadores externos. Então, essa epiderme ela é uma proteção para toda a planta, né, que inicialmente é muito tenro, muito frágil, consegue ser penetrado e quebrado facilmente, mas com o passar do tempo ele vai se desenvolver e dar origem a uma casca, né, que nós vamos chamar de suber. Então, essa casca em uma árvore mais adulta, ela se transforma em um tronco rígido e uma casca mais rígida que também vai dar exatamente essa proteção e vai servir também como um isolante térmico. A casca, ela dá, como se fosse, nós temos exemplo, a cortiça, né? A cortiça que fecha a garrafa. Aquilo ali são exatamente cascas, epiderme de plantas ou suber. É uma transformação da epiderme, poderíamos dizer, um aumento, né, de espessura do suber, da epiderme da planta, que se transforma naquela cortiça, que é exatamente a casca que é feita aquela cortiça. Bom, o procâmbio, ele dará origem aos tecidos condutores de seiva orgânica e inorgânica presentes no interior do caule da raiz. Então, nós temos aí o procâmbio, que é um tecido de autodesenvolvimento ou câmbio, né, que vai desenvolver multiplicação de células que vão dando forma a outros tecidos que vão ter outra função, né? A gente viu antes que os meristemas, eles são responsáveis por formação de células em geral. Mas essas células, enquanto sendo meristemáticas, elas não têm função. Mas elas vão se diferenciando, vão se modificando para ter uma função específica dentro da planta. Então, dará origem aos tecidos condutores de seiva orgânica e inorgânica presentes no interior do caule e da raiz. Então, esse procâmbio é aquela região de células que vai formar e dar origem a tecidos que vão fazer a condução de seiva orgânica e inorgânica presente no interior do caule, ou seiva bruta e elaborada, como a gente fala no ensino médio. Então, nós temos, no caso, as seivas orgânicas, aquelas que já foram trabalhadas na fotossíntese, né, através da captura da luz solar e da água e dos minerais do solo, e com isso se formam as seivas orgânicas. E as inorgânicas são aquelas que vêm da raiz, ainda somente como minerais, e vão ser trabalhados lá na folha com a realização da fotossíntese. Então, o meristema fundamental é responsável pela produção dos outros tecidos da planta, que terão função de sustentação, preenchimento, armazenamento de substâncias, realização de fotossíntese, entre outras. Então, nós temos aqui, então, o meristema apical, que vai trabalhar, né, na promoção ou na produção do protoderme e procâmbio, e o meristema fundamental, que vai trabalhar na parte mais interna,
e vai ser aquele, e também na epiderme sequencial, ou seja, naquela diferenciação de algumas partes da planta que vão ter formato e funções diferentes, como uma folha, por exemplo, né? Uma folha, ele vai ter um formato totalmente diferente e vai ter uma função também diferenciada daquele galho que foi inicialmente originado do meristema. Então, nós temos em um caule normal, nós vamos ter aqui os feixes vasculares, no geral, na periferia, né, aqui da planta, do caule. Nós temos exatamente esse mesmo feixe para cada folha. Nas nervuras, nós vamos ter a entrada e saída de substâncias, e esses feixes, eles estão dentro dessas nervuras divididos, né? Às vezes é um tubo grosso, que é a nervura, e dentro tem vários tubos, às vezes conjugados ou separados, ou uns que levam seiva para a planta toda, outros tubos que trazem, microtubos que trazem seiva ainda bruta, o material inorgânico da raiz. Aí nós temos aqui nos nós, entre uma folha aqui, pecíolo, e o caule, nós vamos ter as gemas axilares, e nós vamos ter e aí nós vamos ter as gemas laterais. Bom, e nesse desenho aqui, o que importa aqui? Nós temos aqui nessa região exatamente a gema apical, onde estão presentes está presente o meristema apical. E aí no meristema apical nós vamos ter essa estrutura aqui, né, com os primórdios foliares nessa região, ou seja, a formação das folhas vão estar aqui. Nós vamos ter o meristema fundamental, o meristema inicial, onde ele vai formar a parte interna do caule, né, de sustentação, e nós vamos ter aqui nessa região também a formação dos tecidos condutores, dos tecidos de condução de seiva, né? Nós temos aqui o procâmbio e o protoderme, que vão trabalhar exatamente essa parte, vão diferenciar em suas células essa parte externa da epiderme, da periderme e do felogênio, né? O felogênio que vai dar, que é o câmbio que continua depois, nós vamos ver mais na frente, ele vai dar início aos tecidos mais periféricos. E aqui nós temos o protoderme, que vai dar origem também à epiderme. Bom, nós temos aqui nesse pontinho já os primórdios de gemas axilares, ou seja, desde essa fase aqui, nós já vamos ter praticamente a diferenciação das novas folhas e dos novos caules, essa região toda aqui interna, novo caule, e aqui já está a gema axilar, ou seja, para cada folha que é formada, a planta já deixa, nesse momento, uma gema axilar, que é uma possibilidade de desenvolvimento de um novo galho, né? Então, nós podemos ver de um lado e do outro, já a região axilar, já formada desde esse momento aqui do meristema apical. E no meristema radicular, nós vamos ter também a região do procâmbio, né, que é aquela região que vai estar formando células que vão ser divididas. Aí nós temos o meristema fundamental um pouquinho mais ao lado, que vai formar o centro da raiz. Nós temos a coifa, que é essa parte externa, tá? Aquela de proteção. O meristema apical da raiz seria o meristema que vai produzir novas células para que a raiz cresça. Então, esse meristema, ele vai praticamente dando células para a coifa, assim como também enlarguecendo e dando continuidade ao procâmbio. É uma região de intenso desenvolvimento de células, tanto central como nas laterais. Nós vamos tendo uma produção de células embrionárias no centro, e essas células vão se diferenciando e vão formando os
meristemas e os tecidos que vão fazendo com que a raiz se desenvolva e vá desenvolvendo suas funções. Quando formadas e bem estruturadas, elas têm uma vida longa, né? Dependendo se for árvore, se for arbusto, erva, ou uma planta minúscula de 1 centímetro ou 2, mas, no caso, ela vai ter sua função de deslocamento de seiva, principalmente deslocamento de seiva bruta ainda, né? Ou de material inorgânico, minerais com água, que vai sendo elevado aqui, de célula a célula, pelos tecidos condutores, e esses tecidos condutores vão levar esse material até as folhas para continuar esse processo produtivo, né? Essa sequência produtiva. Bom, os meristemas laterais ou secundários, ao contrário dos meristemas apicais, que ficam localizados nas extremidades, que vão dar desenvolvimento ao caule e à raiz, esses laterais podem ser encontrados no interior dos caules e das raízes de plantas gimnospermas, né, que são aquele grupo de plantas que produzem semente, como o pinheiro, mas não tem um fruto envolvendo a semente. E das plantas angiospermas, também lenhosas, que possuem semente, flor e fruto, como a mangueira, como a jaqueira, como o abacateiro. Então, são plantas lenhosas, também angiospermas completas, né? Já tem flor com gametas masculinos e femininos, com partes, né, da floral já masculino e feminino. Existe um cruzamento de células aí para poder gerar a semente. E aí nós temos, no caso, tanto as gimnospermas como as angiospermas, já essa possibilidade de produção de sementes e frutos, mas nas gimnospermas não tem frutos envolvendo, mas sementes nuas, e nas angiospermas com frutos envolvendo as sementes. Então, nesses casos, em todos esses dois casos, nós temos os meristemas laterais, ou seja, são aqueles meristemas que fazem com que o galho cresça lateralmente, ou seja, vai engrossando, né, ele vai esticando e vai tomando o corpo, engrossando de espessura também o caule, para que possa deslocar e sustentar maior peso e deslocar maior quantidade de produtos orgânicos e inorgânicos pelos seus tecidos. Então, o meristema lateral é responsável pelo crescimento e espessura da planta, conhecido também como crescimento secundário. Então, nós vimos que os meristemas primários, ou aqueles crescimentos primários, é o crescimento do caule, né, o apical, do caule ou da raiz. Então, meristema apical ou meristema radicular, todos dois eles têm um crescimento primário. Então, o crescimento secundário é aquele crescimento horizontal, poderíamos dizer, tá? Então, o crescimento vertical é positivo em direção ao Sol, vertical em direção ao Sol, ou negativo em direção ao Sol, dentro do solo. Esses crescimentos são primários. O crescimento horizontal, em termos de planta, né, que vai aumentando a espessura horizontal, esse é um crescimento secundário também promovido pelos meristemas laterais. Então, podemos dividir, então, esses meristemas laterais em duas regiões: o felogêneo, que é mais externo, e o câmbio, que é mais interno na planta. Então, o felogêneo, que vai formar os tecidos, digamos, mais externo, mais próximo à casca, inclusive a casca da planta, lá do caule, do tronco, e o câmbio mais interno, que vai ser responsável mais por essa parte mais do miolo da planta, né? E aí, o que vai ter mais nesse miolo, né? A gente vai ver a seguir. Então, o meristema, ele possui um tipo de célula denominada de inicial, que é a responsável pela manutenção de de uma fonte contínua de novas células. Nós já vimos isso. Ela se divide por mitose
E uma das células irmãs, elas, quando é formada uma nova, ou seja, duas células divididas, sempre uma irmã lateral, ela vai continuar paralisada para manter sua forma, né, original. Então, ela permanece como inicial, enquanto a outra, que chamamos de derivada, passará pelo processo de diferenciação. A atividade dos meristemas apicais, ainda durante a embriogênese, ou seja, aquela fase inicial em que a semente está se desenvolvendo, né, está nascendo, germinando, ela dará origem aos meristemas primários, ou seja, protoderme, que é aquele que vai estar mais próximo à parte externa, meristema fundamental, e procâmbio. Esses meristemas, eles estão diretamente ligados àquele meristema inicial, né? Que é o meristema que vai sair daquele embrião que está dentro da semente. Nós vamos ter, então, a atividade dos meristemas apicais ainda durante a embriogênese, dará origem aos meristemas primários, protoderme, meristema fundamental e procâmbio, tecidos parcialmente diferenciados que, por sua vez, darão origem aos tecidos primários, respectivamente, aqueles que compõem o sistema dérmico ou de revestimento. Então, esses primeiros meristemas, que são principalmente protoderme, ele vai dar uma origem aos meristemas, aos tecidos que estão na parte mais externa, mais próximo à epiderme, formando, no caso, o meristema com os outros tecidos laterais, formam a periderme. Né? Então, na periderme, nós vamos ter a epiderme, a parte mais externa, né? Que é uma parte com uma substância resinosa chamada de cutícula. Então, essa cutícula, inclusive, está nas folhas também. Essa parte externa da epiderme. Depois aí nós temos uma outra parte mais interna, que normalmente é formada por células de tecidos mais de reservas, e internamente nós vamos ter também aí um outro meristema, que é o meristema fundamental ou procâmbio, que nós chamamos de agora deu um branco nele, felogênio. Então, o felogênio, ele vem como um dos meristemas que está mais ligado a essa parte de proteção e parte externa de formação da planta. Então, o sistema fundamental, o meristema fundamental e o sistema vascular, o procâmbio, este crescimento em comprimento determinado pela presença do meristema apical é o crescimento primário, responsável pelo desenvolvimento do corpo primário da planta, que a gente falou antes, né? Então, essa parte, o meristema apical e o radicular e o meristema apical caulinar, nós temos aí um crescimento mais primário. Esse crescimento vascular e horizontal, nós vamos ter, então, um crescimento secundário. Ambos vão estar sendo promovidos ou desenvolvidos pelos meristemas, né, ou regiões que a gente pode chamar de divisão celular embrionária, ou divisão celular que inicia por câmbios, ou região de intenso desenvolvimento de célula, que vem a partir da semente, é iniciado esses câmbios, e esses câmbios têm a função de dar continuidade a esse desenvolvimento dos tecidos posteriormente. Então, a semente, ela já traz em si essas primeiras células que vão dar origem a esses meristemas. E esses meristemas, eles têm a função de dar continuidade em sua formação, né? E eles não morrem porque essas células vão ficando sempre em divisão, né? E essa informação, ela sempre fica em uma célula companheira ou vizinha que está ali ao lado daquela célula que está dividindo, e com isso vai se mantendo
as características e informações genéticas. Então, observe que o processo de diferenciação das células, dos tecidos, é uma etapa fundamental para que a organização interna do corpo da planta aconteça. Ou seja, se não existisse uma diferenciação, todas as células fossem iguais ao embrião, não haveria no futuro um desenvolvimento das funções diferenciadas que tem na planta. Então, é a partir dela que teremos a formação dos sistemas de tecidos, ou seja, os diferentes tecidos com suas funções diferentes, que constituem um agrupamento de um ou mais tecidos distintos em 3 unidades maiores, sendo elas o sistema dérmico, que vai ter a parte de revestimento, né, a parte mais externa, e o sistema fundamental e o sistema vascular, conforme mencionamos anteriormente. Então, nós vamos ter 3 unidades fundamentais aí, né? No caso, o sistema de revestimento, o sistema fundamental, que é o sistema de produção de novas células, os câmbios, né? E o sistema vascular, que é aquele sistema que vai fazer o deslocamento de seivas brutas e elaboradas, ou seivas orgânicas e inorgânicas, como a gente viu anteriormente. Então, os tecidos formados por um único tipo de célula são chamados de simples. Ou seja, se eles formam apenas um único tipo de célula, ele não tem uma diferenciação, ele é chamado de simples. É o caso dos tecidos que formam um sistema fundamental, ou seja, os câmbios, né, os meristemas, que formam apenas novas células, como o procâmbio. O procâmbio ele está lá para formar novas células de câmbio, né, de meristema. A partir da diferenciação é que esse sistema vai estar formando novos tecidos, mas aí já é uma outra segunda etapa, segunda ou terceira etapa que vão acontecendo com essa diferenciação das células. E aí não é mais um crescimento, né, formado através de tipo de célula simples, mas sim células já compostas por vários desenvolvimentos. Quando há 2 ou mais tipos de células, o tecido recebe o nome de complexo, como ocorre com os tecidos formadores do sistema dérmico e condutor, ou seja, o sistema dérmico de proteção da planta externa, né, ou de armazenamento de substâncias, esses sistemas, ou diferenciação em folhas, em espinho, em acúleos, em algumas outras substâncias como gavinha, né? Gavinha, que é aquela hélice que o maracujá tem para se prender a outra árvore ou um galho. Então, essas substâncias, elas são já substâncias de um crescimento mais complexo e não mais simples. Há uma diferenciação das células para a formação desses tecidos. Então, o sistema dérmico de revestimento, como o próprio nome indica, é responsável por fazer o revestimento externo do corpo do vegetal. É formado por 2 tipos de tecidos, a epiderme e a periderme. O suber, também chamado em plantas com crescimento em espessura. Esse suber, que nós já chamamos, é esse conjunto de epiderme com a parte mais interna, também com outros tecidos, que vão formar a periderme, que em algumas plantas mais superiores, né, com árvores maiores, elas têm uma espessura bem maior, que é o que a gente chama de casca da planta, a casca da árvore, né? Em algumas plantas, inclusive, é comercializada a casca, como a canela. A canela em pau ou mesmo em pó que a gente compra é a casca da árvore canela, né? Então, ela é moída, faz em pó, ou se vende canela em pau, em lasca de madeira, que são as cascas. Então, exatamente ali é a comercialização do suber, né, que é a epiderme, junto com alguns meristemas formadores, como o felogênio, e formando a periderme. Então, aquilo ali tudo seria a periderme envelhecida, que vai se destacando, vai envelhecendo, vai ficando grudada como proteção e controlador térmico também, controlador térmico, mas também proteção da planta,
evita que a planta perca água no geral, evita contato físico com outras plantas, ou principalmente acidente com o animal. Então, aquela estrutura rígida de sustentação também da planta, ela tem uma função externamente muito importante para que a planta permaneça estável, né, sem muita perda de água. Então, nós temos o felogênio. Esse felogênio aqui, a gente pode ver no desenho, o felogênio, ele fica central e ele é responsável pela formação, né, das células que vão formar os tecidos diferenciados, o suber aqui e a epiderme, né, e o feloderme, que fica mais internamente. Então, esses tecidos criados por esse meristema felogênio, ele é chamado de periderme, e é o que a gente chama de casca da planta, né, casca da árvore. Essa casca da árvore, em algumas plantas ele é muito fino, mas em outras plantas é bem mais grosso, né, pode ter vários centímetros, tá certo? Então, essa casca da planta, ele tem um câmbio ou meristema inicial, chamado de felogênio. Esse câmbio inicial é que vai dar origem à formação desses tecidos mais periféricos, mais externos. Já o câmbio interno, tá certo? O procâmbio, ele vai dar origem aos tecidos de deslocamento, aliás, deslocamento de seivas, como é o floema, que traz material orgânico já elaborado, como proteínas, aminoácidos, gorduras em forma de óleos, tá certo? Tudo isso é deslocado exatamente célula a célula, mas de forma rápida e distribuindo por toda a planta através do floema, também chamado de liber, tá certo? Suber, liber, é uma palavra que era utilizada antigamente. Liber em alemão seria fígado, não tem nada a ver. Então, o floema e o câmbio. Aqui nós temos esse tecido, que é aquele tecido que tem células embrionárias que vão se diferenciando de acordo com a necessidade. Ou seja, essas células do câmbio, elas têm uma divisão primária, né, simples, porque elas são células que não têm uma diferenciação, são células que vieram lá do embrião, né, do embrião da semente. Então, elas são cópias dessas células, mas aí elas se modificam de acordo com a necessidade de formação do galho. Então, a célula que está no câmbio, ela pode se transformar em uma célula do floema ou do xilema, né? E o xilema é formado por dois grupos aqui, nós podemos ver, né? O alburno, que é a parte mais de deslocamento de seiva, poderíamos dizer que vem da raiz, através desse alburno é onde se desloca a água que vem do solo, que é retirada pela raiz e é levada até as folhas, e para a realização da fotossíntese, né? E também o cerne, poderíamos dizer que esse cerne é uma camada de fixação, né, de sustentação da planta. Esse cerne, em algumas plantas, ele está mais distribuído em vários feixes. Nesse desenho aqui nós temos somente um, mas ele pode estar distribuído em vários feixes, tá certo? Como se fossem concreto, né, que a gente coloca aqueles ferros dentro e coloca a brita e o cimento. As plantas têm algumas que também têm essa distribuição do cerne. Esse cerne significa centro, né, núcleo. Então, esse cerne aqui, junto com o alburno, tá certo? Ele vai formar o xilema, que nós chamamos também de lenho. Então, é exatamente essas camadas, tá, do cerne que a gente observa nas árvores mais antigas. Várias camadas de cerne, né, e a epiderme vai ficando externa, com a periderme no geral. E nós temos, então, nesse caso aí, uma capacidade, né, de ter mais ou menos ideia da idade da árvore, porque para cada círculo desse que o cerne se desenvolveu mais
rapidamente, né, o xilema, mais rapidamente ou mais lentamente, a gente pode observar a quantidade de invernos ou verão que ele passou. Então, cada ano que cresceu mais rapidamente, cada inverno vai ter uma faixa diferenciada. Tá? Então, com isso aí dá para se ter mais ou menos a idade da árvore, através da leitura desses discos aqui internos, né, de uma árvore. Pessoal, até aqui alguma pergunta, eu estou falando rápido, tá indo bem? Pode perguntar quando tiverem dúvida. Viu? Ô, professor, essa parte que o senhor falou da seiva aí, é igual a seringueira, onde eles tiram aquela substância. Isso. A seringueira, no caso, ela tem uma substância de reserva, tá certo? Que é aquele látex, né? Então, as substâncias de reservas, eles estão mais direcionados a essa parte da periderme. Aqui, ó. Então, onde tem um feloderme, tá? Essa parte aqui do feloderme normalmente, as plantas diferenciam como pode ser deslocamento também de seiva, como floema, mas na sua maioria as plantas desenvolvem essa parte como uma região de armazenamento de substâncias. Então, no caso da seringueira, ela armazena aqui no feloderme. O feloderme ela vai armazenando aquele látex é um armazém de substâncias que a planta pode utilizar nos momentos de escassez, como a seringueira, o ficus, né, também, são plantas que armazenam substâncias aí nessa parte, para que na época de escassez de água, ela consiga trabalhar com os carboidratos que estão armazenados aí, desenvolvendo novas folhas naturalmente. Então, nem todas as plantas conseguem ou têm o feloderme bem desenvolvido, né? Algumas têm, outras não. E as plantas também se diferenciam. Por exemplo, algumas armazenam substância no filoderme no caule, outras na raiz, outras em algumas folhas diferenciadas, outras no tronco. Né? Por exemplo, a mandioca, ela armazena na raiz. Né? O inhame, no caule. Deixa eu ver outra planta, a cenoura é a raiz, né? E assim vai. Tem parte da cenoura que se diferencia também em sustentação. Então, existe uma regra, como a gente está vendo aqui, em uma planta desenvolvida normal, uma árvore, né? Mas existem aquelas plantas diferentes também, né? Então, a gente tem que ver o geral aqui, como a gente está vendo, mas saber que tem diferenciações de plantas. Uma planta aquática, ela tem essa mesma estrutura? Não, né? O lodo que está grudado na parede, ela tem essa mesma estrutura? Também não. Então, existem diferenças. A gente está vendo aqui uma planta superior, com todos os órgãos, com suas diferenciações, mas isso não é a regra para todas as plantas, entendido? É mais para a gente estar vendo como acontece, como é formado. Ok ou ficou com dúvida? Sim, não, tudo ok. Outra pergunta. Esses tecidos, eles não têm um alto índice de regeneração, né? Que algumas plantas, quando você raspa ou corta, eles não regeneram. Isso, Alguns pouco, mas não totalmente. isso. Dependendo da idade da planta, né? É a mesma coisa como quando criança, né? A gente às vezes leva um corte quando criança, então a nossa capacidade de desenvolvimento, também nosso tecido animal, é a mesma coisa, né? Quando a gente tem uma quantidade maior de células ainda iniciais, a gente consegue desenvolver mais rapidamente. A planta é a mesma coisa, então um galho mais novo, se você corta, ele pode regenerar mais rapidamente. Se já é um galho mais velho, né, com essa parte da periderme já estável, já bem firme, com um subdesenvolvido, então dificilmente ele recupera. Né? E dá para observar também que o que é aqui essa camada de floema. A camada de floema é um tecido, né, que aqui está como
se fosse um arco, mas ele pode ser também em círculos, tá? A gente, não sei se aqui eu tenho um desenho sobre isso, mas talvez tenha. Então, o que acontece? Se você tira da planta essa casca toda, fazendo um círculo aqui no geral, eu tirar o floema, eu não vou ter distribuição de seiva elaborada. Se eu corto o xilema também, eu não vou ter entrada de água. Então, é como se fosse uma tubulação. Se eu tenho num prédio, né, num edifício aí de 30 andares, se eu corto a subida de água ou a descida, eu vou prejudicar o edifício todo, não é isso? Então, uma diferença é que os animais eles podem descer do edifício e para outro edifício, para outro lugar, para o rio tomar água, comer no restaurante. A planta não, ela não tem como se locomover. Então, toda a sua alimentação, ela está através desse abastecimento que vem das folhas e da raiz. Então, se eu tiro essa condução de um ou de outro, eu vou matar a planta. Não sei se vocês já observaram algumas plantas, os carneiros, principalmente cabra bode, né? Rói a casca completamente ao redor e a planta morre. Não sei se alguém já observou isso. Algumas plantas que têm os vasos mais internos, xilema e floema mais interno, e tem um outro sistema externo, mais de periderme, né, mais densa, aí não tem problema. Mas se é nessa estrutura aqui e o animal vem e rói tudo ao redor, tira o floema, então a planta não tem condições de sobreviver porque ela não vai ter como distribuir o material para a parte mais abaixo, né, de onde foi afetado. Já aconteceu isso, só que foi com as rosas da minha avó. Elas machucaram tudinho e não conseguiram nascer mais. Uhum. Exato. Aqui também já aconteceu isso com a planta da Jurema. Jurema. Ela roeu e não conseguiu renascer. Certo. Então, se nós temos, se por exemplo, o animal, né, vem e rói aqui esse felogênio e rói o floema, pronto. Não tem mais como felogênio produzir mais célula, nem como condução, então a planta morre. Então, essa distribuição aqui é para algumas árvores, mas nem todas são assim. Então, algumas plantas, elas, ao invés de ser completo, assim, reto, né, um disco, ela tem pontos. São como se fossem tubos de cano, tá? E separados. Então, às vezes, essas plantas têm mais facilidade de resistir, porque, às vezes, o animal vem e rói um pedaço, mas aí ficou outra parte distribuída. E, com isso, continua, se não o galho inteiro, né, mas continua algumas partes com possibilidade de desenvolvimento. Então, vocês vejam que, nesse desenho aqui, a gente está vendo o floema, esse azul, ele vem lá da pontinha da raiz desse formato e segue, tá, pelo caule subindo e vai para os galhos e vai para a folha. Sempre o floema ele vai estar nessa posição. Então, os galhos que estão aqui nesse lado, né, lá em cima, eles vão ter uma relação direta com essa parte aqui, né, onde está abaixo dele. E as raízes também. Tá? Então, por isso, quando a gente faz adubação, a gente faz adubação no solo aqui embaixo, a gente sabe que vai estar dando resposta a esses galhos que vão estar aqui em cima. Então, basicamente, se o galho vem até aqui, 1 metro de distância, aqui vai estar a raiz desse galho, que vai levar o nutriente para o galho. Então, isso é conhecimento de agronomia, tá certo? Tem nada a ver com as zootecnias. Então, mas aí, existe o quê? Uma tubulação que leva diretamente daqui da raiz, que vai até lá a folha. Então, a gente tem que saber isso, né? E se eu quebro essa tubulação que vai estar até lá, se eu arranco ela, eu não vou dar mais condições do galho se alimentar, crescer, continuar crescendo. E aí eu posso, se for circular, eu vou estar tirando todas as condições de
elevar e descer, né, essa seiva. Com isso eu vou estar prejudicando a planta, no geral. Então, vamos ver agora tipos de revestimento e proteção. Os tecidos que revestem o vegetal conferem a ele proteção mecânica, além de evitar a desidratação da planta. Existem os tipos de tecidos de revestimento e proteção. A epiderme e o suber, que a gente viu antes, né? Então, onde é que está a epiderme? Então, a epiderme é essa partezinha, camadazinha externa, e o suber aqui, seria a nossa casca, né? Logo depois vem o quê? O felogênio, que é o meristema. Meristema de formação dos tecidos. Então, meristema, felogênio, ele vai formar tecidos para o suber e para a epiderme. O meristema vai fazer também, felogênio vai fazer também com que desenvolva o feloderme, que é um tecido de armazenamento de substâncias para ser utilizado em momentos de necessidade da planta. É como se fosse a poupança dela, né? E armazena água também, tá? Bom, e logo depois nós já vamos ter uma outra área que depende do câmbio interno, né, do meristema interno. Então, esse meristema interno aqui, o câmbio, o procâmbio, que são as células que vão formar o câmbio, essas células, elas vão estar formando tanto o floema, que são o deslocamento de condução, floema, como o xilema e o cerne, tá? Então, esse câmbio é responsável para formar essa parte interna. Esse outro, o felogênio, é responsável pela parte da periderme, que é a parte mais externa, tá? Então, a epiderme é um tecido de origem primária, como a gente já viu, presente em folhas e nas partes jovens do caule e da raiz. A epiderme é uma camada formada por células vivas e sem clorofila, tá certo? Então, como é que elas não têm clorofila? Essas células, a gente vê logo na casca da planta que não tem coloração praticamente nenhuma. O que a gente tem ali é uma coloração mais marrom, escura, meio preta. Então, essa coloração é por outros pigmentos. Em folhas e caules jovens também são recobertos por uma cutícula formada de cutina. Então, como a folha inicialmente, existe uma substância chamada cutina, que cria uma cutícula, uma camadazinha, uma pele protetora externa, uma substância também permeável que impede a evaporação excessiva de água. A gente vai ver mais na frente, eu acho, na próxima aula, a gente vai ver como é que é feita essa troca de água nas plantas. Então, na raiz, a epiderme forma prolongamentos conhecidos como pelos absorventes que aumentam a superfície de contato do órgão com os sais minerais e água, facilitando a captura. A epiderme da raiz não possui essa cutícula de proteção, então ela é completamente aberta. As células têm umas certas saliências, que são os pelos absorventes, e esses pelos têm abertura que deixam entrar, com a água, é claro, né, a água seria o transporte, os minerais, porque os minerais, como átomos, ou pequenas moléculas, eles são bem menores do que a abertura que é deixada pelas células para a entrada de água e para a entrada, com isso, para a absorção, né, dos minerais. Então, sempre os minerais, eles entram nas raízes através da epiderme, através dos pelos absorventes, que são muito fininhos e pequenos, mas que também trazem junto a água, ou seja, é como se a água fosse o ônibus, tá? E dentro dessa água, que é o ônibus, vão estar as pessoas que são os minerais, né? Cada pessoa é diferente de outra, pode ter algumas pessoas da mesma cor, tal, mas aí são diferentes, são indivíduos, assim são os átomos e moléculas, né? Então, vão trazer moléculas, mas vão trazer também átomos isolados. E esses átomos e moléculas é que vão subir até as folhas para produzir as substâncias necessárias. Eu estou falando até as folhas por causa da fotossíntese, mas onde tiver processo, né, que tenha mitocôndrias, a gente sabe que vai ter
formação de proteínas e células em geral que possam fazer essa transformação. Mas a maioria, quando a planta tem folhas, a maioria desses processos de transformação é feito na folha. Então, no suber, que essa parte mais interna, né, depois da epiderme, é um tecido de origem secundária, reveste a parte mais antiga dos caules e da raiz, ou seja, aquela parte que antes foi epiderme, ela vai, a epiderme mais externa, né, mas ela vai sendo produzida pelo felogênio, vai sendo formado o suber, e uma películazinha lá no final, aquela parte mais velha, vai virando o epiderme. Isso no caule. Já na folha, não. Aí nós temos uma formação específica, né, com a cutícula, que vai sendo formada externamente, ao invés de epiderme simplesmente mais rígida, né? Então, é um tecido de origem secundária, então o suber reveste a parte mais antiga dos caules e da raiz também. A gente viu o quê? Que a raiz não tem cutícula, tá certo? Não tem a cutina, não tem essa substância cutina, então a cutina, ela iria, como ela é impermeável, ela iria prejudicar a entrada de água na raiz. Então, só tem nos caules, tá? E nas folhas, né? E, no caso, o suber possui valor comercial quando, no caso, é utilizado como casca. Então, a casca que produz a cortiça, mas existem várias plantas, que inclusive a jaqueira e tal, que pode ser comercializada a casca também com a função mais agrícola ou para jardinagem, né? Por exemplo, as flor do deserto, algumas flores, né? Flor do deserto, tem várias plantas aí de jardinagem que é utilizada no substrato, ou somente ela, a casca de árvores, né? A orquídea, por exemplo, ela gosta muito de casca de jaqueira, casca de limão, casca de canela, então, sabiá picada. Então, essas cascas, às vezes, elas são utilizadas comercialmente também, tá? Então, o que é essa casca? Seria o suber, né? Aí o suber vai estar junto ali também a epiderme. Então, o suber com a epiderme, com o felogênio, formam a periderme, tá certo? O tecido meristemático é formado por células vivas, com alta taxa mitótica, ou seja, de mitose, de divisão, e indiferenciadas. Por que indiferenciada? Porque elas não foram ainda modificadas, elas são iguais àquelas células que estavam lá no embrião, dentro da semente. Ou seja, aquelas que são capazes de gerar células de outros tecidos, tá? Mas elas também não estão modificadas ainda com a função do outro tecido, elas são originárias, né? Que por sua vez passarão pelo processo de diferenciação. Fazendo uma analogia, os meristemas poderiam ser comparados às células tronco dos animais. No entanto, os primeiros permanecem ativos nos vegetais durante toda a vida, ou seja, a célula tronco dos animais ela é viável apenas naquela formação inicial, né? Ela continua ainda na medula um pouquinho e tal, mas aí depois ela se diferencia, forma os órgãos e não vai mais existir, porque os órgãos já estão formados. Já nas plantas, não. Esse meristema, ele continua até a planta morrer, né? Enquanto a planta estiver se desenvolvendo, crescendo, ela vai estar lá. Então, nós temos aqui um exemplo de um desenho aqui, né? Com a medula, o cerne da planta. Aí nós temos o xilema primário, que é aquele que vai formar a parte interna, o câmbio, né? Também. Nós temos o xilema secundário e o câmbio, aliás, o câmbio vascular, que é aquele câmbio que vai formar a parte mais a partir do floema, né? Aqui nós temos o floema primário, o floema secundário e o câmbio. Então, esse azul, ele é responsável pela listazinha aqui mais interna, é responsável pela formação de todas as células de um lado e de outro. Ele vai formando as células, vai dividindo as células e vai diferenciando, né? Enviando para um lado ou para o outro de acordo com a necessidade da planta.
Bom, mais externamente nós temos a periderme, que é formada pelo felogênio, ou feloderma, né? O felogênio é o câmbio, né? Esse mais interno aqui, o câmbio é o meristema, que forma o feloderma, e também forma o suber, que é formado pela epiderme e o suber, né? O suber aqui mais externo seria a casca, e o feloderma a parte mais interna, que normalmente é uma região de reserva de nutrientes. Bom, então vamos ver algumas curiosidades, né? Devido à existência dos meristemas, as plantas crescem continuamente ao longo de sua vida, mesmo quando partes do seu corpo são retiradas. Daí a necessidade de realização de podas constantes em árvores localizadas em áreas urbanas, por exemplo. Então, graças a essa continuidade dos meristemas, a gente pode podar, os animais podem passar na pastagem e comer praticamente tudo, né? Fica só os tronquinhos e ela rebrota, exatamente porque existem esses meristemas que vão estar dando continuidade ao desenvolvimento dos tecidos. Se não existisse os meristemas, a gente cortaria e pronto, morreu a planta, não cresce mais. Certo? Então, por que existe isso? Porque já na semente, naquele embriãozinho dentro da semente, já temos as células meristemáticas, né? Os procâmbios, ou câmbios, que são aquelas células que vão dar origem aos meristemas secundários, outros meristemas que vão estar desenvolvendo a planta no geral, né? Então, essa é uma das principais diferenças entre o desenvolvimento de plantas e animais, já que os primeiros cessam seu crescimento em algum momento da vida, enquanto que as plantas podem ter crescimento indeterminado. E ainda bem que a gente para, já pensou se a gente crescesse eternamente, né? Nós temos alguns ossos que continuam crescendo, como algum do pé, ou nariz, ele continua, a gente fica velho e ele crescendo. Né? Por isso que aqueles filmes de bruxa, né? Que tem 900 anos, o nariz está desse tamanho. O nariz não para de crescer. Então, essas células tronco nossas, essas células iniciais, em algum momento elas permanecem. Mas as árvores, elas estão em todos os tecidos, né? Então, a gente vai ter uma possibilidade sempre de estar trabalhando com as plantas em desenvolvimento e formando elas, às vezes, no formato que a gente quer, né? Como quando a gente forma uma cerca viva, a gente tira parte desses galhos e vão nascendo outros galhos nas gemas axilares e fechando, formando uma cerca fechada de papoula, de sabiá, de outras plantas aí que nós temos. Então, graças a essa possibilidade de desenvolvimento a partir dos meristemas, né? Então, esta característica é uma compensação pela falta de mobilidade das plantas. É como se a natureza, já que você não vai poder caminhar para buscar água, para buscar seus alimentos, você vai ter a possibilidade de ficar crescendo, desenvolvendo novas células a partir dos nutrientes que você tem naquele local. E se não tiver nutriente, a planta morre, né? Algumas plantas já foram adaptadas para nascer, produzir as suas sementes e morrer dentro de alguns meses, né? Várias plantas, como as ervas, o pé de feijão, o milho, 3, 4 meses a planta de milho morre e pronto, não tem mais jeito. Então, mas ela tem que deixar a sua espiga para que seja produzida novas plantas. O feijão, a mesma coisa, a fava, a ervilha, né? Então, nós temos esses exemplos aí de ciclos anuais e ciclos mais, poderíamos dizer, tempos maiores, né? O semi-anuais, e nós temos as plantas perenes que ficam, sei lá, 100 anos, 400 anos, 300 anos, né? Nós temos as sequoias, não sei se vocês já ouviram falar, as sequoias que estão no Canadá, Estados Unidos, ali, sequoias que têm 700, 800 anos. Foi descoberta há pouco tempo no Brasil algumas, não sei se é jacarandá, algumas árvores na Amazônia com mais de 700 anos de idade, né? E altas, mais de 100 metros de altura. Então, essas plantas são plantas que têm geneticamente, né, já uma formação para isso também.
As plantas também, nessas diferenciações, elas estão em evolução, né? As plantas estão sempre evoluindo e se adaptando aos ambientes. E aí existem as modificações que podem acontecer nessa resistência, resiliência ao ambiente. Então, estas características de compensação pela falta de mobilidade das plantas, conferindo a elas plasticidade de desenvolvimento, ou seja, a capacidade de modificar a sua estrutura corporal para aproveitarem melhor os recursos do ambiente, tal como água e luz, por exemplo. Se vocês observaram, tem plantas de regiões mais frias que elas sempre crescem rapidamente como um cone, né? Porque a luz é mais tenra, o sol é mais lateral, então, se ela crescer comprido, ela vai ter uma área maior para o sol chegar até ela, porque o sol é lateral e os dias são longos, mas a luz é mais fraca. Já que na nossa região tropical, perto do Equador, né, mas para a gente aqui que estamos muito próximo do Equador, as nossas árvores têm uma copa mais espalhada, exatamente porque o sol ele passa em cima, né? Ele chega ao meio-dia, ele está mais ou menos em cima, ou em cima, dependendo da época do ano, e ele dá um giro em cima da planta. Então, a planta ela vai receber sol de manhã, de meio-dia e à tarde. Então, esse giro faz com que haja uma exposição da luz mais de forma superior. A maioria das nossas plantas, elas tentam espalhar as folhas também lateralmente e verticalmente, de forma que ela tenha luz quando o sol estiver lateral e luz quando o sol estiver mais superior. Então, são características de adaptação das nossas plantas ao ambiente que ela se desenvolveu, né? Então, nem todos os lugares da Terra, tá certo? As plantas vão ter esse privilégio de ter o sol passando por cima dela ao meio-dia. Na maioria das regiões mais subtropicais e nos polos, o sol apenas dá um giro lá no horizonte, como a gente vê aqui o sol a partir das 5 horas da tarde, né, que vai lá no horizonte descendo. Então, nas regiões subtropicais, o sol não sai dali, ele dá uma rodada um pouquinho de um lado para o outro, um meio círculo, mas ele não vai estar fazendo esse giro por completo. Então, é uma característica nossa. Então, nas regiões subtropicais, o sol ele vai apenas fazer um giro assim lá no horizonte, né? Ele de manhã vai nascer, vai até meio-dia, mais ou menos, e volta, tal. É isso, ele não tem essa passagem completa. Então, é muito triste, né? A gente tem esse privilégio que mora no trópico de ver o sol passando aqui em cima, meio-dia. É uma coisa simples, mas é muito importante para a gente que vive por aqui. Entretanto, é importante lembrar que, em alguns casos, os meristemas podem paralisar temporariamente a sua mitose, ou seja, a sua divisão, em uma fase de repouso. É o que ocorre nas gemas axilares de plantas perenes, que podem permanecer dormentes no inverno, né? Então, essas gemas axilares, elas estão presentes no caule, e principalmente naquelas plantas que cai a folha durante o verão, fica todo só o galho seco. Quando chega o inverno, vem a chuva, chega nutrientes de novo, então aquelas áreas daquelas gemas de hormônios, né, axilares, que são os meristemas axilares, ali vai ter um desenvolvimento normal e produção de novos galhos e da continuidade, né? Assim como também as plantas das regiões frias, quando chega o inverno, né, no final do ano, agora no norte, no hemisfério norte, no meio do ano no hemisfério sul, nós vamos ter o congelamento e temperaturas muito frias que algumas plantas não resistem, né? E se adaptaram já nessa época mais fria, perder todas as folhas, queima-se tudo. E quando volta a primavera, né? Então a gente tem de volta essas plantas com folhas e produção de flores, e com isso a gente tem o desenvolvimento normal, né, dos tecidos, da condução. Então, há uma paralisação durante o período. Isso é uma adaptação também das plantas, né? Nem todas as plantas resistem. Se eu levar uma craibeira de Santana do Ipanema, ou sei lá, de Olho d'Água das Flores, lá para o norte da Alemanha,
né, e plantar lá e deixar exposto, essa planta não vai se desenvolver, porque quando aqui está quente de outubro até abril do outro ano, né, está quente, ela cresce, ela bota aquelas folhas verdes e intensas e depois coloca flores amarelas, né, a craibeira fica muito bonita. Mas exatamente nesse mesmo período, na Alemanha, as folhas todas caem, cai aquele frio muito forte e queima todas as folhas. E aí tem o outono e vem o inverno, né, de lá e depois nenhuma planta fica com folha porque está tudo queimado, não sei os pinheiros que conseguem resistir. Então, se eu levo uma craibeira que de outubro até janeiro estaria aqui florando, e eu chego lá e está com esse frio, essa planta vai morrer, porque ela não teve adaptação durante seus anos, né, de adaptação, tá certo? Então, eu teria que dar uma outra condição a ela. Então, várias universidades, né, nesses lugares frios têm plantas aqui do Brasil, né, quase todas têm, mas eles fazem o quê? Uma estufa e mantém dentro da estufa o aquecimento para ter sempre uma temperatura acima de 25 graus por aí. E na época mais fria lá, eles têm que aqui, exatamente quando aqui está mais quente, eles têm que aumentar para 30, 35 graus. Então, essas plantas elas não conseguem resistir, não têm resistência porque seu desenvolvimento não foi exatamente para regiões frias. Então, é isso que a gente tem que saber. Algumas plantas, elas conseguem se adaptar. Você levar de um lugar para outro e elas conseguem, com o tempo, ir por várias gerações se adaptando e continuando. Um exemplo disso é uma planta brasileira chamada aroeira, que eu acho que muitos de vocês conhecem, né? A aroeira hoje é considerada uma praga nos Estados Unidos. Exatamente por causa dessa quantidade de plantas que foi levada até lá e que, com o tempo, a própria planta se adapta a regiões mais quentes. É claro, aí quando se fala dos Estados Unidos, a parte mais baixa, né, de México e Estados Unidos, para cima e Canadá, essa planta não resiste ao frio. Então, é isso. As plantas, elas têm todas essas nuances que a gente pode observar, né? Então, a epiderme reveste também frutos, sementes, folhas, partes florais. O que é partes florais? São galhos de flores, né? Flores e caules que apresentam o crescimento primário. É um tecido geralmente uniestratificado, embora haja exceções, com células achatadas e justapostas. Estas características aliadas à presença de cutícula, uma camada que recobre a epiderme de órgãos vegetais, tais como as folhas, que a gente já viu aqui, né, que a cutícula é formada pela substância cutina, uma serosidade, conferem proteção contra a desidratação mecânica e invasão. Mecânica é algo que vai bater nela, né, o vento, por exemplo. Invasão de agentes patogênicos, como os insetos, tá certo? Conforme visto anteriormente, a epiderme tem origem na protoderme, um meristema primário oriundo do meristema apical. Estruturalmente e funcionalmente, suas células são bastante diversificadas, muitas delas apresentando especializações importantes para a sobrevivência dos vegetais. Ok, então a gente vai parar por aqui hoje. Na próxima aula, a gente continua com essa parte mais das diferenciações das folhas e, no caso, a gente vai ver também